Vasconcelos, bom dia. Bom Vejo que o dia. senhor traga um livro de 200 páginas. Meu Deus do céu, não vai ser fácil. Será que vai dar tempo de nós interpretar esse 315? Mas a gente fica sem almoço, já não tomei café. Já são 2 livros ainda. Dois livros! Vamos lá, doutor, qual é o tema? Eu comecei a ler o livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Olha aí, só o título já é interessante. Bem interessante o tema. Alguma abordagem dele que me chamou a atenção para a gente trazer uma conotação do ponto de vista da doutrina espírita. Certo. De conhecimentos que a gente vai adquirindo, que a gente pode fazer um contraponto e enriquecer esse livro, que esse livro eu achei bárbaro, recomendo ele para quem gostar de uma leitura assim, de estímulo, que te estimule para crescer como pessoa, né? Sim. Mas esse livro aqui, ele é um livro assim que vai te trazer alguns conhecimentos para a vida, né? Algumas coisas, por exemplo, assim, ele coloca que somos pobres não por causa de Deus. Só que o livro coloca uma conotação assim, ó, de que nós podemos trabalhar e através do trabalho contínuo, e aí ele traz umas leis ensinando a gente através do trabalho para atingir o sucesso, o progresso, né, material. Mas eu trago uma visão assim do ponto de vista espírita, que nós somos pobres não por causa de Deus, mas por causa das nossas atitudes que nós cometemos no passado, em outras encarnações, e que a gente necessita às vezes reencarnar numa situação de necessidade material, de pobreza, para que tu possas trabalhar dentro de ti a humildade, o orgulho, a vaidade, sentimentos negativos que a gente ainda estão intrínsecos dentro de nós. O livro traz uma conotação maravilhosa, que realmente a gente hoje está numa situação de dificuldade material, não significa que hoje, a gente usando esses ensinamentos que o livro traz, a gente não possa crescer materialmente, ter um bom trabalho, uma boa vida, trabalhar, evoluir e estudar, porque sem estudo a gente não evolui, é mais difícil, não quer dizer que não vai evoluir, é mais difícil de evoluir. Botando uma visão espírita, né? Nada do que a gente é hoje na vida que não seja por causa das nossas atitudes, olhando do ponto de vista da reencarnação. Olha o que diz o livro: o maior poder do homem reside no poder da prece. Então, o que ele coloca? Que uma atitude, dentro da atitude mental positiva, a primeira coisa é a gente ser cristão, né? A gente amar o próximo, a gente ser bondoso, caridoso, a gente usar da possibilidade de, através da prece, da sintonia com o alto, a gente receber intuições, a gente ser amparado pela bondade divina e tu conseguir construir para dentro do teu crescimento moral como pessoa, se tornar uma pessoa melhor e ao mesmo tempo usufruir dos benesses da vida, que é o progresso material. Jesus, quando nos trouxe o evangelho, não proíbe nós do progresso material. O que ele coloca para nós é que à medida que a gente progride materialmente, que a gente auxilia as pessoas, que a gente olhe para o ser humano, que é o nosso colaborador no trabalho, pessoas necessitadas, que a gente volte o nosso coração para o bem, que não tenha uma atitude mental negativa de olhar só para si mesmo, e aí querer só ele enriquecer e empobrecer os outros. Aí é que veio o contraponto da atitude mental positiva e a atitude mental negativa. O que o livro nos coloca? E dentro da atitude mental positiva são as atitudes corretas, que nos fazem evoluir. E aí, aqui a gente vai perceber, tem muito a ver, alguns aspectos, com o que a gente está toda hora falando aqui. O que é a atitude mental positiva? Ter fé, ter integridade moral. O ser humano, se ele não é íntegro, então a própria consciência dele trabalha contra ele próprio. E vai trazendo para ele uma atitude mental negativa. Ter sempre esperança, fé, otimismo, coragem, a iniciativa, porque se a gente fica reclamando da vida, reclamando e se enclausura dentro daqueles pensamentos negativos, aonde vai buscar essa coragem, essa iniciativa de fazer alguma coisa? Até porque gera uma energia negativa que faz com que tu não progrida, que tu não cresça, não desenvolva. A tolerância, né? Porque nós não somos perfeitos. Sim. Ter tolerância com o próximo, né? Com as pessoas. Paciência. Paciência, generosidade. A gente tanto fala aqui, ter tato na lida com as pessoas, né? Tato, educação, amabilidade, bom senso, são qualidades que trabalham as qualidades morais do ser humano, né? E é lógico que a primeira está na força da prece, né? O sustentáculo, porque a gente quer conquistar coisas, quer ter sucesso na vida, mas se esquece que tudo isso está arraigado a uma atitude mental positiva, alicerçada na fé. Quando é que a gente estimula o contraponto da atitude mental positiva e a gente neutraliza tudo aquilo que a gente produz, a gente neutraliza com uma atitude mental negativa.
negativa, que é igualmente poderosa, né? Sim. Que é a violação das leis cósmicas, das leis divinas. Quando tu pega e explora o outro, tu não auxilia o outro, tu é egoísta perante a vida, tu é altruísta, só vê o teu lado e só vê as aquisições materiais como um objetivo único na vida, não? Esquece dos direitos dos seus semelhantes e deixa de servir ao próximo. E aí tu tá nutrindo uma atitude mental negativa que muitas vezes está neutralizando todo o esforço que tu tá fazendo para uma atitude mental positiva. Se eu sou proprietário de comércio, seja lá o que for, e eu sou uma pessoa egoísta e não consigo exalar esse amor crístico dentro da gente, né? Isso é inato de todos nós, que a gente trabalhar essa amorosidade que transforma, e é isso que te cria uma sintonia, que te cria essa amabilidade, essa tolerância, que te faz tu conseguir envolver as pessoas que te procuram, seja pelo teu trabalho, por amizades ou por seja o que for. Isso a gente vai construindo uma atitude mental positiva que vai nos transformando, né? Olha aqui uma pergunta antes que perca o assunto. Um ouvinte diz assim: como posso lidar melhor com a questão de ser amável com o próximo que todo dia faz uma provocação, um comentário negativo para mim? Mas acontece que se a pessoa está firme nos seus propósitos, na sua vida, né? E ela consegue enxergar que o mundo é um mundo de provas e expiações. Que a gente tem que ter o pensamento de se colocar no lugar do outro. E às vezes tem pessoas que já carregam por si essa atitude mental negativa, né? E aí tu vai neutralizar ela com uma oração, desejar o bem para aquela pessoa que está sendo negativa contigo, né? Porque se eu chego e tomo uma atitude positiva frente àquela pessoa que chega negativamente, tecendo críticas, isso aqui, tu tá fazendo a tua parte, tu tá fazendo a tua caridade, né? Desejando o bem para outra pessoa, e ela assume as responsabilidades dela como, vamos supor assim, dentro do seu livre-arbítrio de dizer o que pensa, né? Sim. Ela diz assim, ó, creio que na vida passada eu fui muito assim, de julgar e apontar, porque agora sempre tem alguém assim no meu caminho. A lida diária com essas pessoinhas às vezes cansa. Mas tudo vem para a evolução, né? Se ela percebe, por exemplo, a necessidade de mudar a atitude mental dela, que ela se torne mais positiva frente a essas situações e não entre na sintonia da negatividade que chega a ela, né? Porque é através da prece e da firmeza de pensamentos que a pessoa se fortalece para neutralizar os efeitos negativos, que isso faz parte das nossas vidas, né? Sim. Então, a atitude mental positiva, ela traz a transformação da criatura pelas leis do Criador, né? Porque se nós vamos buscar a atitude mental positiva simplesmente como uma atitude egoística, em que a gente olhe somente para aquilo que nos interessa, né? Claro. E não interessa ao outro, então a gente vai estar tentando desenvolver uma atitude mental positiva, ao mesmo tempo vai estar construindo uma atitude mental negativa que vai neutralizar as nossas ações. E aí as coisas não vão dando certo, a vida não vai dando certo. As relações humanas não dão certo, o casamento não dá certo. Nada dá certo. O trabalho não dá certo. Por quê? Porque a pessoa está sempre... A mesma atitude que ela toma no trabalho, dessa atitude mental negativa de olhar para o próprio umbigo, ela acaba fazendo o mesmo dentro do casamento, dentro da família. Da própria vida dela. Da própria vida dela. E aí as coisas não vão dando certo. Porque a gente tem que ter uma atitude mental positiva, procurar construir o bem e nunca se afastar de ter fé, ter uma crença, de fazer as suas orações, de estar sempre procurando fazer o bem. E eu fico me perguntando, doutor, será que essas pessoas que têm essa índole, eu não vou dizer má, mas uma índole indesejável, elas não se dão conta? Será que a pessoa que faz o mal, ela faz o mal sem querer? Isso aí é uma pergunta meio difícil. Complexa, né? Porque, às vezes, o que acontece? A gente não enxerga, por exemplo, assim, as leis humanas, elas são regidas para nós, seres humanos encarnados. Sim. Mas as leis divinas têm uma outra conotação. Então, determinadas atitudes, por exemplo, se tu vem aqui, tece uma crítica lá, como a gente está sempre brincando aqui, ao presidente... Sim, tá, entra no lado político, né? Político, a gente dá umas indiretas. Umas indiretas e tal. Tu tá tendo uma atitude mental negativa nesse sentido, assim, né? Por mais que seja brincadeira, às vezes toca em alguém, né? Eles tocam em alguém. E isso aí traz uma sintonia, né? E essa sintonia, tu acaba reverberando em ti indiretamente, às vezes sem tu perceber, né? Até no futebol, hoje, brincando com a derrota do Grêmio, tem gremista que é fanático que não vai gostar da flauta. Né? Porque a flauta, o que é? É uma brincadeira, até certo ponto sadia, né? Que existe entre os torcedores, mas tem aqueles que não sabem levar para casa a brincadeira. Bom, agora há pouco o senhor estava dando um exemplo de um caso de um show,
né, de um evento, em que uma certa pessoa não gostou da brincadeira do humorista que estava ali apresentando o show. Então, quer dizer, depende da sintonia que tu esteja no momento, né, doutor? Sim, sim. E aí, voltando agora já para o segundo livro, nós estamos num bate-papo aqui, tentando trazer alguns conceitos de um livro que eu acho interessante, Atitude Mental Positiva, para quem gostaria de Napoleão Hill, mas tentando puxar assim um pouquinho para a gente compreender do lado espiritual que essas leis que ele coloca no livro podem evoluir sobre o meu ponto de vista, né? A gente pode ampliar esse conceito da espiritualidade que ele coloca nesse livro. Isso que eu achei interessante, porque ele coloca como primeira lei tu ter fé, tu acreditar nesse poder de Deus, ter uma religiosidade. E ele coloca sempre como o primeiro livro que mais influencia ele é a Bíblia. Mas o que coloca Joana de Ângeles sobre essa questão das conquistas materiais, né? Que muitas vezes nas amizades, um interesse que muitos demonstram em participar do seu ciclo de amizades, tem como polo de atração usufruir das facilidades e das migalhas que excedem na mesa do seu temporário poder. Por quê? Porque a gente busca a riqueza, os ganhos materiais, e a gente vai atraindo, às vezes, pessoas que vêm em torno de ti na busca de tirar algumas vantagens, de se apropriar de algumas coisas. Então, às vezes, a pessoa vai buscar, dentro dessa atitude mental positiva, quer crescer, desenvolver, quer se tornar uma pessoa rica, e consegue. Só que por trás disso vem outras coisas, aí vem a solidão, porque a pessoa adquire, chega no final da vida, as amizades vão se esvaindo, né? Porque tinha interesses no meio. E aí a pessoa vai ficando sozinha, cheia de patrimônio e não consegue usufruir. É muito relativo, né? Por isso que a gente traz nesse livro aqui os outros tesouros da vida, né? Porque há outros tesouros que se constituem da cultura, que isso é do indivíduo, ter cultura, aprender. Conhecimento, né? Do conhecimento, do amor que a gente joga para cima das amizades, do amor que a gente se coloca na vida, pelo trabalho que a gente faz, dos sentimentos bem conduzidos com ou sem os recursos da posse temporal. Vê que os livros, os espíritos não colocam a posse temporal como uma coisa negativa, mas que a gente pode construir a posse temporal e ser humano e ser cristão, trabalhar dentro desses conceitos, né? Que não ocupa o espaço e sempre acompanha os seus possuidores durante o trajeto carnal e após o decesso tumular, quando a gente morre. Todos esses tesouros do espírito que a gente adquire, de conhecimentos, de evolução, de nos tornarmos uma pessoa melhor, esse é o verdadeiro tesouro, porque quando tu constrói a tua vida baseado no alicerce da fé, do amor ao próximo, tu tá construindo tesouros no entorno de ti, tu vai aproximar pessoas do bem em torno de ti, vai atrair o sucesso e a prosperidade, não material, não tô falando, mas do ponto de vista espiritual, sucesso e prosperidade de tu ter amizades sólidas, baseadas num sentimento fraterno. E o indivíduo chega no final da vida, ele se vai, ficam os bens, mas o maior bem que ele carrega com ele mesmo, esses tesouros, maior troféu, triunfo dele, isso que ele carrega, que ele vai carregar, essa construção que ele vai carregar na vida. Eu tenho duas participações aqui, o Paulo Calvetti, que é espírita, assim como o senhor, e ele quer participar, quer dar a sua opinião, vamos ver. Paulo Calvetti, fala aí. Povo da fronteira, muita paz e luz no caminho de todo mundo. Rapidinho aí, Danúbio, ó. É um ícone, é uma questão muito delicada, doutor Marco Aurélio, eu queria como o senhor me explica, assim, ó, pra gente delimitar o que é um pensamento de realidade ou o que é um pensamento negativo. Por exemplo, assim, ó, a gente, né, quando passa pelo exército, costuma ser muito exato, procura ser muito preciso e muito seguro. Por exemplo, cortou a mangueira do botijão de gás, ali tá vazando. Olha, vai pegar fogo na casa, é uma possibilidade, entendeu? Mas é uma possibilidade real e imediata. Vai explodir esse troço, vai pegar fogo, né? Aí eu sinto que dizer assim, não, vamos pensar que não vai pegar fogo. Não, isso aí não pode pegar fogo, não. Mas é um perigo real e imediato. Então, como delimitar o que é um pensamento positivo do que é um pensamento real? Eu penso, por exemplo, eu quero progredir, eu quero ter dinheiro, eu quero aumentar a minha empresa, eu quero prestar mais serviço. Mas aí do outro lado tem o Lula deixa subir o dólar, o Haddad começa a taxar tudo, aí eu não consigo ir pra frente. Eu penso positivo, os caras me puxam pra baixo. Tá certo, Paulo Calvetti. Tu tava indo bem, né? Mas vamos ver o que o doutor vai falar sobre
o tema. E, Paulo, assim, a gente tem que ter uma atitude mental positiva, né? Nem tudo são flores na vida. A vida é feita de altos e baixos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Se hoje nós temos um determinado governante nos trazendo uma determinada política para o Brasil, foi por escolha do povo, da comunidade, e nós temos que aceitar e trabalhar dentro dessa realidade e procurar nos evoluir no nosso pensamento e não trazer esse pensamento como uma atitude mental negativa. Vamos ficar se queixando porque o Lula aumenta o dólar, porque o Lula fez isso, fez aquilo, está me atrapalhando meus negócios, a minha vida. Não, aí tu está tomando uma atitude mental negativa, porque tu está absorvendo essa notícia e tornando ela realidade dentro da tua realidade. E a tua realidade é tua, o teu poder é teu. Se tu tem uma atitude mental positiva, tu tem fé e confiança na bondade divina, ajusta o teu trabalho à tua realidade que tu tens hoje dentro dessa condição estrutural, econômica do país nesse momento, e quando surgir uma oportunidade que tu possa dar um passo maior, aí tu vai junto com uma atitude mental positiva e tenta neutralizar os pensamentos negativos que às vezes deixam a gente desentusiasmado perante a vida, né? Não sei se eu te respondi. Eu tenho outro ouvinte aqui, o Ruber me disse o seguinte: é real que lo negativo te pega si estás predispuesto. El escuchar a otros en el dolor solo actúa como espejo y sirve para que el dolor del otro se disipe y el sufrimiento sea menor. No tenés que llevar ese dolor contigo. Es muy generosa su charla. Gracias. Claro, é interessante a gente usar, por exemplo, a dor do outro que é maior que a nossa, para nos aliviar um pouco, né? Pai, eu tô sofrendo, mas o fulano sofre mais que eu. Mas também tem esse lado que você está colocando, mas eu entendi também que ele coloca o seguinte aqui: a partir do momento que eu me proponho a ouvir o outro, né? O outro está com as dores, está com as queixas, e tu ouvir a pessoa, tu dá a oportunidade dela trazer o problema dela e jogar contigo, e aí tu não assimilar o problema como se fosse teu. Exato. Tu ter essa humildade, por isso que se tu te eleva na tua fé, na tua confiança, tu tá firme na tua atitude mental positiva, tu ouve o outro e consegue separar as dores do outro das tuas dores. Porque na hora que tu vai ouvir o outro, se tu levar as tuas dores para ele, tu vai estar mais criando barreiras do que auxiliando. Então tu ouve as dores do outro, auxilia, mas tu saber o que é teu e o que é do outro. E eu acho bem interessante isso aí que ele colocou, né? Esse pensamento.